você gostou do nosso papai, clique no botão vermelho aqui embaixo e inscreva-se. O que você tem recomendado, Lucel? E aqui o pessoal tem perguntado bastante isso. O que você tem recomendado para quem quer aprender realmente estratégia prática para dentro de sala de aula? Tá. Então, deixa eu dizer uma coisa. Em primeiro lugar, a gente tem que ver... Se eu pegar esse estudo já tá zoado, que eu fiquei lendo ele e fiquei manuseando. Se a gente pega aqui e olha todas essas práticas, eu publiquei um vídeo que chama Práticas Baseadas em Evidências Traduzidas, e lá tem um link, vocês podem mostrar em português. Se vocês olharem aqui, quase todas, a grande maioria, ela é pertinente à escola. Né? Ela pode ser feita em escola. Então, assim, a formação, ela precisa ser no campo da análise do comportamento aplicada ou de práticas baseadas em evidências, se tiver curso de sentido. E aí é preciso ter uma visão mais ampla disso, né? Porque, por exemplo, eu e o Thiago, quem acompanha os dois, sabe que nós temos algumas divergências. A gente fica no WhatsApp e fala, toma esse artigo aqui, aí ele manda, toma esse aqui. É uma discussão muito saudável, porque a gente vai avançando e modelando, né, o que a gente sabe, as nossas posições. Mas é o mesmo campo. Quem conhece um pouco mais sabe que é o mesmo campo, tem muitas coisas em comum. Então, o que ele está, normalmente, é no campo das estratégias naturalísticas. Se vocês lerem aí, vocês vão ver que são práticas com evidência, a utilização de dicas de menos para mais, que tem evidência, e assim por diante. Então, eu não sei se é exatamente isso. Acho que o estudo tem que ser no campo da análise do comportamento aplicado. Mas eu acho que a gente tem que produzir cursos de educação que tenham este conteúdo. Mas que eu acho que eu não vejo ainda esses tipos de cursos ainda disponíveis. Mas tem cursos de um monte de instituição, tem os cursos do Farol, tem os cursos do CBI of Miami, que eu coordeno ou participo. Enfim, acho que tem outras instituições também. Mas é neste campo que estão as práticas com evidência. A maioria. Tem alguns livros que eu vejo aqui de suporte ao comportamento positivo aplicado à escola, né? Se vocês forem buscar, boa parte das tecnologias com evidência também para escolas são baseadas no PBS, né? Que é o Positive Behavior Support. Mas não tem nenhum em português, né? Não acho. Eu não achei. Acho que não tem nenhum. Tem uma literatura muito extensa, livros, artigos em inglês, muita coisa. Mas em português não fizeram nada. Mas o interessante é isso, assim, é muita coisa em inglês, mas o que eu tenho visto é que a robustez dos estudos já está bastante elevada. Já tem muitos estudos em muitas escolas para crianças com deficiências, para crianças com transtorno de comportamento, para crianças com dificuldades de comunicação. E é uma metodologia que eu gosto muito porque ela usa essa estrutura que você estava descrevendo antes da gente começar a nossa conversa oficialmente aqui, que era, você tem o assistente individual da criança, que é orientado pela assistente de recursos, a supervisora de recursos, e ele envolve toda a comunidade no aprendizado dessas estratégias. Tem um plano individualizado com os objetivos específicos, define-se conjuntamente como que a gente vai ensinar cada um daqueles objetivos, né? E aí não adianta, professor de recursos ou qualquer auxiliar que esteja responsável pela inclusão das crianças tem que conhecer cadeia de suporte, tem que saber quais são os suportes para ensinar, como eu ensino a olhar, como é que eu ensino a sentar, como é que eu ensino a vir, como é que eu ensino a desenhar. Tem que conhecer a cadeia de suporte físico, tem que conhecer a cadeia de suporte posicional, tem que conhecer a cadeia de suporte verbal. Não tem jeito, e essa base é a mesma base que a gente usa para intervenção. Então essa é uma base comum. Tem uma coisa importante do que você falou, do PBS, que é o seguinte, quando você pega as pesquisas, por exemplo, de discurso de professores sobre sala de aula, você vai ver que eles vão reclamar basicamente de dois grandes problemas que eles têm. O problema inclusão, que é uma dificuldade gigante. Alguém até colocou aqui, escreveu nos comentários que os professores estão sedentos de formação, isso é verdade. Sim. E o segundo é a indisciplina, que é um problema brutal. Quando eu entrei na sala de aula, né? A primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, como que eu faço a bagunça? Eu não consigo dar aula, eu queria dar aula. Eu cheguei na minha casa, peguei todos os livros, os textos que eu tinha na faculdade, eu tinha guardado todos, e fui olhar todos, porque eu lembrava que tinha texto sobre indisciplina. Eu falei, eu perdi essa aula, eu não lembro. E aí eu olhei todos, era o último texto, da última pilha de livros.
E aí ele dizia o seguinte, que a indisciplina, o problema do pós-capitalismo mundial, do pós-modernidade, e acabava. Não dizia nada para eu fazer. O que eu faço? O Positive Behavior Support, ele tem um impacto gigantesco sobre a disciplina de todos os alunos. Todos. Eu sempre falo assim, inclusão, tem lá as práticas com evidência, mas é pepino, é dificílimo, é trabalho demorado, é complicado. Em disciplina escolar, se a gente aplicar um sistema como o PBS numa escola, em um mês, reduz 80% do problema. Absurdamente. E é só com estratégias que são simples. Por exemplo, muitas vezes a gente tem o hábito de dar atenção para o menino quando ele está fazendo coisa errada. Os meninos que estão fazendo tudo certinho, a gente está ali, está tocando, está ensinando, aí o que faz cagada a gente para tudo e dá atenção para o que está fazendo cagada. Uma simples estratégia do PBS é você, inclusive, selecionar aqueles que fazem mais coisa errada e que tem mais dificuldade de indisciplina na sala de aula e de tempos em tempos você dá uma verificada, ele está fazendo alguma coisa que é adequada, você vai lá e faz um comentário, você ajuda, você reforça, você dá atenção. A atenção do professor e dos pares é um dos maiores reforçadores. E eu falo isso por experiência própria, porque eu era um aluno muito indisciplinado. Até eu entrar na graduação e eu gostar do que eu fazia. Minto, até os últimos 2 anos da escola técnica. Eu fiz escola técnica federal e nos últimos 2 anos eu comecei a gostar do que eu estava fazendo e eu comecei a me tornar de novo um bom aluno. Então fui bom aluno até a 5ª série, depois fui um aluno bem sem vergonha e depois eu voltei a ficar bom de novo. Mas, né, eu terminei ali, sei lá, na época era a 8ª série, eu tinha suspensão e bagunça, porque pra mim, eu olhava aquele negócio, eu já tinha entendido, e aí a professora estava respondendo pergunta, repetindo algumas coisas, eu ia bater papo com os meninos, bagunçava. E eu me lembro que eu achava divertidíssimo tirar risada dos colegas. Então, o que eu estava buscando com a minha indisciplina era a atenção dos colegas, né? E hoje é uma habilidade utilíssima quando eu estou fazendo palestra, porque eu consigo ganhar a atenção das pessoas fazendo tiradas, fazendo brincadeiras, e isso se torna a coisa mais leve, que é um assunto mais pesado, né? Agora veja, se eu tivesse talvez tido um direcionamento em que eu tivesse atenção por outros modelos ou por outros meios, né, a gente não precisa usar essas estratégias. E as nossas crianças com autismo, às vezes, fugir da atenção é que leva aos comportamentos inadequados, né? Mas a gente tem que saber observar cada uma dessas crianças para identificar qual é a função do comportamento que ela está apresentando, seja de indisciplina, seja inadequado, para que eu saiba como modificar aquele comportamento, né? E eu acho que você tem toda a razão, realmente a gente tem muito pouco instrumento prático. Eu acho que a gente tem que ir mais para instrumentos práticos. Muito obrigado pela sua participação, se inscreva agora e a gente se vê em breve. Até mais!